pessoas me perguntam, cara, de onde você tirou a ideia de criar um canal no YouTube para falar sobre direito? A gente começa a perceber que na internet existe um mundo à parte do mundo real. Vou te dar o papo reto aqui agora. Direito é chato pra caralho. Tem muita gente me seguindo aqui nesse canal, muitos são advogados, muitos são servidores públicos do judiciário, muitos ainda são estudantes de direito, tem juiz, tem promotor, o pessoal já comentou bastante aí em outros vídeos. E isso me faz pensar, cara, o que faz alguém decidir, depois de trabalhar o dia inteiro, com um assunto complexo, que demanda raciocínio, que demanda cansaço e esgotamento mental, como direito, que faz alguém que trabalha com isso chegar em casa no fim do dia e dar play num vídeo que continua falando sobre isso? Não faz muito sentido. Quando você para pensar que a maioria das pessoas que estão na internet falando sobre direito é gente que no Instagram finge que tem uma grana que não tem, finge que tem clientes que não tem, ostentam uma vida que teoricamente é muito foda, é um cara que é muito rico e que tá de qualquer forma, de todo jeito, tentando te empurrar algum curso sobre como você também pode ser assim. A gente começa a perceber que na internet existe um mundo à parte do mundo real. E os que não são desse jeito é aquele pessoal engravatado que monta aqui um cenário muito formal, coloca um terno, usa uma linguagem muito rebuscada e fala sobre o direito de uma forma mais chata do que é necessário. Direito, apesar de ser, óbvio, uma disciplina complexa, quando você traz isso para um ambiente que deveria ser mais informal, como são as redes sociais, acaba sendo chato, pô. As pessoas me perguntam, cara, de onde você tirou a ideia de criar um canal no YouTube para falar sobre direito? Cara, é porque eu acredito que as coisas não precisam ser chatas como são, como estão sendo. Eu posso muito bem vir aqui e falar para você sobre questões que eu vivi, sobre a minha experiência profissional, sobre a minha experiência prática e, de alguma forma, te fazer pensar, te fazer refletir, te fazer discordar. Então, quando decidi criar esse canal, eu fiz porque eu acredito que a gente pode sim debater essas questões relacionadas às profissões jurídicas de uma forma que não seja engessada, de uma forma que não seja tão formal e tão chata como a maioria das pessoas costuma fazer. Se você chegou aqui até esse vídeo e de alguma forma não sabe como poderia se posicionar na internet para falar sobre a sua prática profissional, para prospectar novos clientes, porque as redes sociais, principalmente o Instagram, elas servem muito para isso. Mas se você não quer ser um desses caras chatos, se você não quer ser um desses caras que ostenta sem necessidade algo além da realidade, cara, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, porque eu criei ele para trabalhar aspectos como esse. Como você pode também falar sobre direito, apresentar a sua profissão para pessoas que são do direito e para pessoas que não são do direito, sem ser um desses babacas aí da internet. Aqui existe uma busca por autenticidade na internet. E se você tem tentado se posicionar digitalmente, seja no Instagram, seja no YouTube é mais raro. Por incrível que pareça, as pessoas têm uma preferência pelo Instagram, sendo que o YouTube está aqui e as pessoas estão aqui consumindo o YouTube, buscando isso, buscando criadores de conteúdo que sejam mais reais, mais honestos. E aqui você consegue fazer isso com mais facilidade. É mais difícil você montar aquele teatro do Instagram aqui no YouTube. E depois que eu comecei a criar vídeos para cá, eu comecei a perceber que as coisas se tornam mais fáceis.
Lá no Instagram eu já tinha esse posicionamento mais honesto, mais sincero, mais autêntico, sem me preocupar em transmitir uma imagem de perfeição. Por exemplo, lá eu falo sobre redação jurídica. Sempre foquei muito a comunicação exclusivamente na redação jurídica. Quando eu criei esse perfil no Instagram, uma das minhas bandeiras foi: gramática não é suficiente para você escrever bem. A gente via muitas pessoas no Instagram falando sobre redação jurídica, mas ensinando regrinhas idiotas de português. O certo é porque junto ou separado. Sabe, quando você vai escrever uma petição, você deve colocar no cabeçalho ao juiz ou ao juízo. Tipo, coisas idiotas como essas, que não fazem diferença nenhuma na prática jurídica, em termos de convencimento do juízo, em termos de resultado de processos. Você está comigo? Você entende? Então eu comecei a atacar esses pontos de uma forma que as pessoas davam um estalo e percebiam que, porra, realmente parece que faz sentido. Só gramática não é suficiente para fazer com que petições sejam melhores. Outra coisa que eu comecei a fazer muito é bater inteligência artificial. Tá todo mundo falando de inteligência artificial como se fosse algo maravilhoso. Então, meu raciocínio foi: porra, eu vou ser só mais um que fica falando sobre inteligência artificial, ou eu vou trazer um ponto de vista diferente no qual eu acredito. Porque eu já sentei, já assisti aulas sobre como usar inteligências artificiais na elaboração de pronunciamentos judiciais, manifestações em geral, enfim. E, cara, o resultado que é entregue pela ferramenta ainda é muito aquém daquilo que eu sou capaz de fazer, criando do zero ali com a minha habilidade, com os meus estudos, com a minha bagagem. Então, quando eu percebo que está todo mundo indo numa direção e eu tenho um ponto de vista muito forte no qual eu acredito, cara, para mim vale muito a pena eu levantar essa bandeira e falar sobre ela com confiança, porque isso demonstra que eu sou uma pessoa real, pô. Que eu tenho as minhas crenças, que eu acredito nisso, e as pessoas procuram por isso. As pessoas não querem ouvir uma pessoa que seja só mais uma, que defenda as mesmas coisas que as outras, que muitas vezes levanta posicionamentos nos quais nem ela acredita. E as pessoas percebem isso. Então, criar um canal no YouTube para falar sobre direito, um assunto chato, cara, como fazer isso ser interessante? Se você é advogado, se você é estudante e já enxerga essa necessidade de se posicionar digitalmente como um profissional que busca prospectar clientes, que busca explorar essas ferramentas aqui de redes sociais como um meio de aquisição de clientes, cara, o que eu quero deixar como lição nesse vídeo é isso: seja autêntico. As pessoas buscam realidade, as pessoas procuram profissionais que falam sobre as suas profissões de forma autêntica, sem fantasiar, sem criar teatro, sem criar coisas irreais, como a gente vê muito no Instagram. É interessante a gente levantar esse debate, porque as pessoas, elas não precisam de profissionais que vendem ilusões, coisas que não refletem a realidade. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para te deixar um convite a essa reflexão. Não seja mais um desses profissionais do direito que estão aí na internet fazendo postzinhos genéricos, ostentando coisas idiotas que, no fim das contas, te tornam só mais um. Não seja um profissional que faz o direito ser enxergado como chato pra caralho. Seja alguém transparente, fale sobre controvérsias da vida de forma real, porque é isso que os potenciais clientes que você busca atingir procuram quando sentam aqui para assistir um vídeo, para navegar no feed de Instagram. Esse vídeo começou sem ter uma lição muito clara para transmitir, e a gente foi aos poucos chegando nela aqui enquanto conversava. Se você acha que faz sentido, escreve aí nos comentários, vamos conversar um pouco, e deixa também o seu like,
Esse canal aqui tem muita coisa para apresentar em termos de discussão, em termos de reflexão, e você é meu convidado a ficar e discutir aqui comigo. Fica aí os comentários, uma oportunidade para você apresentar a sua visão, e tamo junto.